Abertura marcante. Olá, guerreiros da transformação. Eu sou seu nome do canal Abundance Code e hoje vou compartilhar com vocês algo que pode literalmente revolucionar sua vida nos próximos 30 dias. Você sabia que existe um estudo da Universidade de Harvard que mostrou que 97% das pessoas vivem bem abaixo do seu real potencial? Isso mesmo, apenas 3% da população mundial pode realmente acessar suas capacidades máximas. E a pergunta que ele não quer silenciar é: por que isso acontece? A resposta está no que chamo de Método Fênix, um sistema revolucionário baseado nos ensinamentos de Brian Tracy e validado por mais de 3 décadas de pesquisa sobre desenvolvimento pessoal. Hoje, você vai descobrir exatamente quais são os 7 freios mentais invisíveis que estão sabotando seu sucesso e, mais importante, como quebrar esse ciclo de autossabotagem de uma vez por todas. Mas antes de continuar, se você ainda não se inscreveu no canal, clique no botão de inscrição agora mesmo e ative o sino de notificação. Temos conteúdo transformador que é publicado toda semana e você não quer perder nenhuma dessas oportunidades de crescimento. A metáfora da Fênix. Deixe-me contar uma história que mudou completamente minha perspectiva sobre o potencial humano. Em 2019, conheci um executivo brasileiro chamado Roberto, vou chamá-lo assim, para preservar sua privacidade. Roberto tinha 45 anos, um MBA em negócios, um salário de 6 dígitos, mas estava constantemente frustrado e sentia que estava desperdiçando sua vida. Durante uma sessão de coaching, ele me disse algo que nunca esqueci. Sinto que nasci para voar, mas passo minha vida inteira engatinhando. Essa frase me lembrou a lenda da Fênix, aquela criatura mítica que renasce de suas próprias cinzas, mais forte e poderosa do que antes. E foi aí que percebi algo fundamental. Cada um de nós carrega uma fênix interior, mas a maioria das pessoas vive com essa fênix aprisionada, sufocada por camadas e camadas de limitações autoimpostas. Brian Tracy sempre disse que não há limites para o que você pode alcançar, exceto os limites que você coloca em sua própria mente. Roberto, depois de aplicar o método Fênix que vou compartilhar com vocês hoje, não só mudou de carreira e dobrou sua renda em 18 meses, mas também descobriu um propósito de vida que o faz acordar todos os dias com entusiasmo genuíno. Ele literalmente renasceu das cinzas de sua antiga vida limitada. Os 7 freios mentais invisíveis. Agora, vamos mergulhar nos 7 freios mentais que estão impedindo você de atingir todo o seu potencial. Esses freios são como vírus mentais que infectam nossa psique sem que percebamos, e de acordo com uma pesquisa do Instituto Paulista de Neuroplasticidade, 94% dos brasileiros adultos usam pelo menos 5 desses freios simultaneamente. Freio 1. A síndrome do impostor. O primeiro freio é devastador, a síndrome do impostor. Isso acontece quando sua mente sussurra constantemente: você não é suficiente, você não merece isso, ou é uma questão de tempo até que eles descubram que você é uma fraude. Um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro mostrou que 78% dos profissionais brasileiros de alto desempenho sofrem dessa síndrome, o que os impede de buscar maiores oportunidades ou se posicionar como líderes em suas áreas. A psicóloga brasileira, doutora Márcia Santos, especialista em comportamento executivo, descobriu que as pessoas com síndrome do impostor tendem a trabalhar 40% mais do que outras para compensar esse sentimento de inadequação, mas, paradoxalmente, alcançam 60% menos resultados significativos. Freio número 2. Vício na zona de conforto. Brian Tracy costumava dizer que a zona de conforto é um lugar lindo, mas nada cresce lá. O segundo freio mental é nossa tendência natural de sempre procurar o caminho mais fácil, seguro e previsível. Deixe-me compartilhar dados impressionantes. De acordo com o Instituto Brasileiro de Coaching, apenas 12% das pessoas que estabelecem metas desafiadoras no início do ano conseguem cumpri-las por mais de 3 meses. Por quê? Porque o desconforto de crescer
ativa nossos sistemas de alerta primitivos e nossa mente inconsciente interpreta a mudança como perigo. A neurocientista brasileira doutora Susana Herculano Rosel explica que nosso cérebro consome apenas 2% de seu peso corporal, mas usa 20% de toda a nossa energia. Por causa disso, ele está constantemente procurando maneiras de economizar energia e a zona de conforto é sua estratégia favorita. Freio. 3. A paralisia da análise excessiva. O terceiro freio é algo que vejo constantemente. A paralisia da análise excessiva. Isso acontece quando nos tornamos tão obcecados com planejamento, pesquisa e análise que nunca chegamos ao estágio de ação. Há um estudo fascinante da Fundação Getúlio Vargas que acompanhou 1.200 empreendedores brasileiros por 5 anos. Os resultados foram impressionantes. Os empreendedores que gastaram menos de 30% do tempo planejando e mais de 70% executando tiveram 3,4 vezes mais sucesso do que aqueles que investiram essa proporção. Brian Tracy tinha um conceito genial para isso. Você não precisa ver a escada inteira para dar o primeiro passo. A ação imperfeita sempre supera a inação perfeita. Freio. Mamo 4. Medo do julgamento dos outros. O quarto freio mental é extremamente comum na cultura brasileira. O medo de ser julgado pelos outros. Quantas vezes você parou de seguir um sonho porque estava preocupado com o que os outros pensariam? Uma pesquisa da consultoria Deloitte Brasil revelou que 67% dos profissionais brasileiros já deixaram de procurar uma promoção ou uma mudança de carreira por medo da opinião de colegas, familiares ou amigos. Isso é devastador para o crescimento pessoal. A verdade é que a maioria das pessoas está tão preocupada com seus próprios problemas que mal tem tempo para julgar os seus. E mesmo quando o fazem, isso diz muito mais sobre suas limitações do que sobre você. Freio mais 5. A mentalidade de escassez. O quinto freio é a mentalidade de escassez. A crença de que não há sucesso, dinheiro ou oportunidades suficientes para todos. Essa mentalidade faz com que as pessoas vejam a vida como um jogo de soma zero. Se alguém ganha, outra pessoa tem que perder. Os pesquisadores da ESPM descobriram que os brasileiros com uma mentalidade de escassez ganham, em média, 43% menos ao longo de sua carreira, em comparação com aqueles que desenvolveram uma mentalidade de abundância. A diferença é enorme. Brian Tracy sempre enfatizou que vivemos em uma economia de criação de valor, não de distribuição limitada. Quando você cria valor genuíno para os outros, as oportunidades se multiplicam exponencialmente. Marca Miura 6. Procrastinação estratégica. O sexto freio é o que chamo de procrastinação estratégica. Não se trata simplesmente de procrastinar tarefas. É uma forma inconsciente de autossabotagem, na qual adiamos especificamente ações que poderiam levar aos melhores resultados em nossas vidas. Um estudo da PUC-SP mostrou que 89% das pessoas procrastinam mais em atividades que têm maior potencial de transformação em suas vidas. É como se nossa mente inconsciente estivesse programada para nos proteger do sucesso. O psicólogo comportamental Dr. Roberto Chiniashiki explica que isso acontece porque o sucesso genuíno exige que deixemos de lado as velhas versões de nós mesmos e, psicologicamente, isso é interpretado como uma morte simbólica. Freio número 7. A comparação destrutiva. O sétimo e último freio mental é a comparação destrutiva. Com as mídias sociais, esse freio se tornou ainda mais poderoso. Nós constantemente nos comparamos a versões editadas e vazadas da vida de outras pessoas. Dados do Institute of Digital Psychology mostram que os brasileiros gastam, em média, 3 horas e 14 minutos por dia nas redes sociais, e 78% relatam sentimentos de inadequação após essas sessões de navegação. Brian Tracy tinha uma frase poderosa sobre isso. Compare-se apenas com o que você era ontem, não com o que os outros parecem ser hoje. O método Fênix. Os 5 pilares da transformação.
Agora que identificamos os freios, vamos passar para a parte mais emocionante. Como quebrar essas correntes mentais e liberar a fênix dentro de você. Depois de anos estudando os padrões dos maiores transformadores de vida do mundo, identifiquei 5 pilares fundamentais que formam o método Fênix. Pilar número 1. A decisão inquebrável. Tudo começa com uma decisão, não uma esperança, não um desejo, mas uma decisão clara e inabalável que você mudará. Brian Tracy disse que toda grande conquista começa com a decisão de tentar. Deixe-me falar sobre Maria, uma contadora de Belo Horizonte que participou de um de nossos programas. Aos 38 anos, ela estava presa em um emprego que odiava, com um salário que mal cobria suas despesas, vivendo uma vida que não era sua. O ponto de virada veio em qualquer terça-feira, quando ele se olhou no espelho e disse em voz alta: "Eu decido que minha vida vai mudar. Não sei como, mas decido." Essa decisão foi o catalisador para uma transformação impressionante. Em 14 meses, Maria não só mudou de área profissional, como criou a sua própria empresa de consultoria financeira e multiplicou por 6 os seus rendimentos. Mais importante do que dinheiro, ele recuperou o brilho dos olhos e a paixão pela vida. A neurociência nos mostra que quando tomamos uma decisão verdadeira, nosso cérebro imediatamente começa a reorganizar os recursos neurais para apoiar essa nova direção. É literalmente como reprogramar seu sistema operacional mental. Pilar número 2. O ambiente de crescimento. O segundo pilar é crucial. Você precisa projetar conscientemente um ambiente que apoie seu crescimento. Brian Tracy costumava dizer que você se torna as pessoas com quem passa mais tempo. Um estudo longitudinal da Universidade de Harvard acompanhou 15 mil pessoas por 20 anos e descobriu algo surpreendente. Nossa renda tende a ser a média das 5 pessoas com quem passamos mais tempo. Nosso nível de felicidade, nossos hábitos e até mesmo nossa saúde são profundamente influenciados por nosso círculo social. Isso não significa que você deva abandonar seus amigos ou familiares, mas que deve ser estratégico ao expandir seu círculo com pessoas que o inspiram e o desafiam a crescer. Vou te dar um exemplo prático. Comece a seguir pessoas de sucesso nas redes sociais. Participe de grupos de desenvolvimento pessoal. Leia biografias de pessoas que você admira. Você está literalmente programando sua mente subconsciente com novos padrões de possibilidade. Pilar número 3. Ação de massa focada. O terceiro pilar é onde a mágica realmente acontece. Ação massivamente focada. Não se trata de trabalhar mais, trata-se de trabalhar de forma mais inteligente e consistente nas atividades que geram os melhores resultados. Brian Tracy desenvolveu o conceito da regra 80-20 da transformação. 20% de suas ações geram 80% de seus resultados transformadores. A chave é identificar quais são essas ações críticas e executá-las com excelência. Deixe-me compartilhar a história de Carlos, um vendedor de São Paulo que aplicou esse princípio. Em vez de tentar melhorar tudo de uma vez, ele identificou que 80% de seus melhores resultados vinham de 20% de suas atividades: acompanhamento com clientes qualificados e networking estratégico. Carlos decidiu dedicar 70% do seu tempo de trabalho apenas a estas 2 atividades. Em 6 meses, suas vendas aumentaram 340%. Mais importante, ele começou a trabalhar menos horas e com muito menos estresse. A chave é ser absolutamente claro sobre quais são suas atividades mais impactantes e ter disciplina para realizá-las de forma consistente, mesmo quando você não se sentir motivado. Pilar número 4. O abraço inteligente do fracasso. O quarto pilar pode parecer contraditório, mas é essencial. Abraçar o fracasso de forma inteligente. Não estou falando de procurar o fracasso, mas de mudar completamente seu relacionamento com ele. Uma pesquisa da Universidade de Stanford mostra que as pessoas com uma mentalidade de crescimento, aquelas que veem os fracassos como oportunidades de aprendizado, têm 34% mais chances de atingir seus objetivos de longo prazo.
Brian Tracy tinha uma ótima perspectiva sobre isso. Não existe fracasso, apenas feedback. Cada erro é uma fonte de dados valiosos que o aproxima da solução certa. Vou falar sobre a Ana, uma empreendedora carioca que faliu 3 vezes antes de criar uma empresa, que hoje fatura mais de 50 milhões de reais por ano. Quando perguntei a ele qual era o segredo de seu sucesso, ele respondeu: aprendi a falhar mais rápido e mais barato. Cada falha me ensinou exatamente o que não fazer da próxima vez. A chave é desenvolver o que chamo de imunidade ao fracasso, a capacidade de se recuperar rapidamente de contratempos e tirar lições valiosas de cada experiência. Pilar número 5. O propósito magnético. O quinto e último pilar é o mais poderoso: conectar-se com um propósito maior do que você. Quando você tem um poderoso porquê, o como se torna muito mais claro. Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto e autor de The Search for Meaning, descobriu que as pessoas com um propósito claro têm 240% mais chances de superar adversidades extremas. Isso é apoiado por décadas de pesquisa em psicologia positiva. Brian Tracy sempre enfatizou que pessoas com um propósito claro raramente ficam deprimidas, porque estão sempre focadas em como podem contribuir para algo maior do que elas mesmas. Deixe-me compartilhar a história de Paul, um advogado corporativo que ganhava muito bem, mas se sentia completamente vazio. Sua transformação começou quando ele se perguntou: se eu morresse amanhã, qual seria o meu legado? Essa pergunta o levou a descobrir sua verdadeira paixão: ajudar os proprietários de pequenas empresas a entender seus direitos legais. Paulo criou uma ONG que ajudou mais de 5.000 proprietários de pequenas empresas e, paralelamente, desenvolveu um negócio de consultoria jurídica especializada que é mais lucrativo do que seu trabalho anterior. A chave é encontrar a interseção entre o que você ama fazer, o que você faz bem e o que o mundo precisa. Nesta interseção está seu propósito magnético. O plano de ação de 30 dias. Agora vou compartilhar com vocês um plano prático para implementar o método Phoenix nos próximos 30 dias. Este plano foi testado por mais de 3.000 pessoas nos últimos 2 anos, com uma taxa de sucesso de 87%. Semana 1. Despertar da consciência. Dias 1-3. Auditoria mental. Identifique seus 3 principais freios mentais usando o exercício Carta para o Futuro. Escreva uma carta para si mesmo explicando por que você não alcançou seus objetivos nos últimos 2 anos. Analise padrões recorrentes em suas desculpas e justificativas. Dias 4-7. Decisão e compromisso. Tome uma decisão inabalável sobre uma área de sua vida que você transformará nos próximos 30 dias. Escreva essa decisão à mão e assine-a como se fosse um contrato consigo mesmo. Compartilhe essa decisão com uma pessoa de confiança que pode exigir resultados de você. Semana 2. Redesenhando o ambiente. Dias 8-10. Auditoria social. Faça uma lista das 10 pessoas com quem você passa mais tempo. Classifique cada um como energizador, neutro ou ladino de energia. Crie um plano para aumentar o tempo com energizadores e reduzir o tempo com vampiros. Dias 11-14. Imersão positiva. Substitua 50% do tempo de entretenimento por conteúdo de desenvolvimento pessoal. Comece cada dia ouvindo algo inspirador por 15 minutos. Termine cada dia refletindo sobre 3 realizações do dia, não importa quão pequenas sejam. Semana 3. Ação de massa focada. Dias 15-17. Identificação de atividades críticas. Use a análise 80-20 para identificar as 3 atividades que geram 80% dos seus resultados na área escolhida. Elimine ou delegue atividades de baixo impacto. Dias 18-21. Execução intensiva. Gaste pelo menos 2 horas por dia em suas atividades críticas. Meça e documente seus resultados diariamente. Ajuste as estratégias com base no feedback obtido. Semana 4. Refinamento e propósito. Dias 22-25. O acolhimento dos fracassos.
Documente todos os erros e contratempos da semana. Para cada erro, tire pelo menos uma lição específica. Celebre os erros como dados valiosos para a otimização. Dias 26-30. Conexão com propósito. Reflita sobre como seus objetivos se conectam a um maior impacto. Defina como seu crescimento pessoal pode beneficiar os outros. Crie um plano de continuidade para os próximos 90 dias. Estudos de caso brasileiros. Deixe-me compartilhar 3 casos reais de pessoas que aplicaram o método Phoenix com resultados extraordinários. Caso 1. Transformação profissional. Fernanda, 34 anos, professora em Fortaleza, estava no mesmo emprego há 8 anos, ganhando $3.200 por mês e se sentindo completamente estagnada. Seu principal freio mental era a síndrome do impostor. Ele pensava que não tinha capacidade para nada além de ensinar. Aplicando o método Phoenix, Fernanda descobriu que sua atividade fundamental era criar conteúdo educacional. Em 6 meses, desenvolveu um curso online sobre metodologias de ensino que hoje gera mais de 45 mil reais por mês. Mais importante ainda, ele encontrou um propósito para impactar milhares de professores em todo o Brasil. Caso 2. Transformação emocional. Rodrigo, 41 anos, executivo de Porto Alegre, tinha tudo o que a sociedade considera sucesso. Cargo de diretor, casa própria, carros importados. Mas ela sofria de ansiedade severa e havia perdido a conexão com sua família. Seu principal freio era a mentalidade de escassez. Ele trabalhava 70 horas por semana por medo de perder tudo. Após aplicar o método Phoenix, Rodrigo reestruturou completamente suas prioridades. Ela reduziu sua carga de trabalho para 45 horas por semana, começou a meditar diariamente e criou rituais de conexão familiar. Paradoxalmente, seu desempenho profissional melhorou e ele foi promovido a vice-presidente em 10 meses. Caso 3. Transformação financeira. Juliana, de 28 anos, tinha uma dívida de R$87 mil trabalhando como designer freelancer em Salvador. Seu maior obstáculo era a procrastinação estratégica. Ele constantemente adiava ações que poderiam multiplicar sua renda. Utilizando o método Phoenix, Juliana identificou que sua atividade crítica era a prospecção ativa de clientes corporativos. Em 14 meses, não só pagou todas as dívidas, como também estruturou uma agência digital que hoje conta com 12 funcionários e um faturamento mensal de R$180 mil. A ciência por trás da transformação. É importante entender que o método Phoenix não se baseia apenas na motivação ou no pensamento positivo. Há uma base científica sólida por trás de cada pilar. A neuroplasticidade, uma descoberta revolucionária da neurociência moderna, demonstra que nossos cérebros podem se reorganizar e formar novas conexões neurais em qualquer idade. Quando aplicamos consistentemente os princípios do método Phoenix, estamos literalmente forjando novos caminhos neurais que apoiam nossos objetivos. O Dr. Joe Dispenza, neurocientista de renome mundial, explica que quando combinamos uma intenção clara, decisão, uma emoção intensificada, propósito e uma ação repetida, hábitos, criamos uma assinatura energética que atrai oportunidades alinhadas com nossos objetivos. Uma pesquisa da Universidade de Stanford mostra que as pessoas que aplicam técnicas de visualização combinadas com planejamento estratégico têm 42% mais chances de atingir seus objetivos. Isso acontece porque o cérebro não distingue totalmente entre experiências reais e vividamente imaginadas. Erros comuns e como evitá-los. Depois de acompanhar milhares de pessoas aplicando o método Phoenix, identifiquei 5 erros que podem sabotar seus resultados. Erro. 1. Tentar mudar tudo de uma vez. O erro mais comum é tentar transformar todas as áreas da vida simultaneamente. Isso sobrecarrega seu sistema nervoso e leva à paralisia devido a muitas opções. Concentre-se em uma área de cada vez e domine-a antes de expandir. Erro. 2. Lutar pela perfeição em vez de progredir.
Muitas pessoas ficam paralisadas esperando o momento perfeito ou o plano perfeito. Brian Tracy sempre disse: você não precisa ser ótimo para começar, mas precisa começar a ser ótimo. Erro número 3. Subestimar a importância do meio ambiente. Negligenciar o poder do meio ambiente é fatal. Se você está tentando crescer, mas ainda está no mesmo ambiente tóxico, é como tentar encher um balde furado. Ferro e Marmasa 4. Desistir dos contratempos iniciais. A transformação real nunca é linear. Haverá recaídas, platôs e momentos de dúvida. Isso é normal e faz parte do processo. A diferença está em continuar, mesmo quando você não se sente motivado. Erro Polamos 5. Não medir o progresso. O que não é medido não é gerenciado. Sem métricas claras, você não pode identificar o que está funcionando ou ajustar estratégias que não funcionam. Ferramentas práticas para a aceleração. Vou compartilhar 5 ferramentas práticas que irão acelerar significativamente sua aplicação do método Fênix. Ferramenta número 1. O Diário da Fênix. Mantenha um diário no qual você anota diariamente 3 ações que o aproximaram de seus objetivos. 1. Lição aprendida com erros ou contratempos. 1. Gratidão específica relacionada ao seu crescimento. 1. Intenção clara para o dia seguinte. Ferramenta 2. A técnica do parceiro de responsabilidade. Encontre uma pessoa comprometida com o crescimento pessoal para ser seu parceiro de responsabilidade. Fale semanalmente sobre o progresso, os desafios e os próximos passos. Ferramenta número 3. O ritual da Fênix matinal. Crie um ritual matinal de 30 minutos que inclua 10 minutos de reflexão ou meditação, 10 minutos de visualização de seus objetivos, 10 minutos de planejamento das ações do dia. Ferramenta número 4. A revisão estratégica semanal. Todas as sextas-feiras, reserve 45 minutos para revisar o que funcionou bem esta semana, o que não funcionou e por quê. Ajustes necessários para a próxima semana, comemorando vitórias, não importa quão pequenas ferramenta. O 5. O ambiente digital otimizado. Configure seu ambiente digital para dar suporte aos seus objetivos. Deixar de seguir contas que geram negatividade. Siga especialistas em seu campo de crescimento. Aplicativos de produtividade e rastreamento de hábitos. Lembretes motivacionais estrategicamente colocados. Chegamos ao fim desta jornada transformadora, mas, na verdade, estamos apenas no início da sua. Você acabou de receber um mapa detalhado para liberar a Fênix que existe dentro de você, mas os mapas só têm valor quando usados para navegar. Então, aqui está minha pergunta para você. Qual será sua primeira ação? Não amanhã, não na próxima semana, mas hoje, nas próximas 24 horas. Que passo específico você vai dar para começar a quebrar os freios mentais que limitaram seu potencial? Deixe seu compromisso específico nos comentários abaixo. Quando você escreve um compromisso publicamente, aumenta suas chances de cumpri-lo em 65%, de acordo com uma pesquisa da Universidade Dominicana da Califórnia. E lembre-se, você não precisa ver toda a escada para dar o primeiro passo. A Fênix dentro de você está esperando para renascer das cinzas de suas antigas limitações. Mas só pode renascer se você tomar a decisão de acender a primeira chama. Se este vídeo o impactou de alguma forma, compartilhe-o com uma pessoa que precisa despertar sua própria Fênix. Às vezes, somos o catalisador de que alguém precisa para iniciar sua transformação. E se você quiser acelerar ainda mais sua jornada de crescimento, inscreva-se no canal Abundance Code e ative as notificações. A cada semana compartilhamos estratégias práticas baseadas nos principais especialistas em desenvolvimento pessoal do mundo. Lembre-se sempre, você não é suas limitações passadas. Você é uma fênix com potencial infinito. A única pergunta que importa é quão alto você está disposto a voar. A hora de renascer é agora. Voe alto, Fênix.